Oi, gente, como é que vocês estão aí? Começando mais um Medical Podcast aqui, eu com a minha parceira, a Kemi, do Kemi TV News, ou News TV. A Kemi News TV. E hoje vamos falar sobre o que, a Kemi? Vamos lá, pessoal. Bom, hoje, vamos lá. Obviamente, a gente vai cronologicamente, porque eu sou muito a favor de coisas cronológicas, né? E, então, como a gente falou no último vídeo sobre como foi a nossa trajetória até entrar na faculdade, hoje, obviamente, a gente vai falar da faculdade, que pode ser que muita gente fale, quero fazer medicina, ok, vocês me falaram as minhas opções, né? Se vocês querem saber mais como que é fazer medicina fora do país, deixa um vídeo aí que aí a gente explora um pouco mais o tema, o Cadu explica melhor, né? Se ele sabe, eu não sei. Exatamente. Então, tu deixa aí nos comentários. E aí o pessoal pode se perguntar, como que é a faculdade, Kenny? É igual nos filmes dos Estados Unidos? Festa, tem as casas ali, as betas, as deltas, as capas. As repúblicas, as irmandades. Então, vamos contar um pouco como que é, tanto aqui no Brasil, quanto um pouquinho como é ali na Argentina. O vídeo de hoje, expectativa versus realidade. Exatamente. Então, ótimo título. A gente vai criando as coisas na hora, gente. Então é assim. E a gente não tem nenhum bordão. Então, se você pensar num bordão pra gente, a gente só fala seja bem-vindo ao canal. Mas escreve aí se vocês acharem uma frase de impacto. Se vocês quiserem contribuir com a gente, acho que escreve aí nos comentários também. Sim, a gente vai estar lendo os comentários, vai ter vídeos de leitura dos comentários e o seu comentário pode virar um vídeo também. Isso aí. Então tá, Cadu, eu acho que vamos começar. Existem 2 métodos, né, de faculdade. Um deles é o PBL. Eu percebi. O editor da minha frente, eu fiquei olhando assim, parando, tentando entender. Tá, vamos lá. Tá dividida a tela aí ou eu tô pequenininho no Instagram, não? Não, tá dividido, mas aí ele pediu pra fazer umas coisas, aí eu tenho que ficar fazendo aqui os esquemas pra ficar legal. Sabe o que a gente pode fazer? Mandar fazer uma caneca pra nós dois, branca, com o logo do Medical Podcast. Também, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, para quem quer saber, primeira coisa é método PBL versus método tradicional, né? Cadu, o teu é PBL ou tradicional? O meu lá na Argentina é PBL, gente. É bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Enfim, o meu, teoricamente, né, é o método tradicional. É o que diz rumores, tá? Enfim, mas eu já ouvi falar sobre o PBL. Eu vou deixar o Cadu explicar o que é o PBL, porque ele vive isso e vai saber muito mais do que eu. E aí eu explico um pouco mais sobre o método tradicional. E uma peculiaridade que a gente tem na UFPEL, pelo menos, que eu não acho que talvez em outras existam, mas pelo menos a nossa é tradicional, mas tem peculiaridades. Sim. Bom, para começar, o que é PBL, gente? É uma sigla em inglês que é, deixa eu ver aqui, tá? Problem Based Learning. Aprendendo baseado em problemas. Uma coisa assim. Eles têm um cronograma, uma organização da faculdade que eles te dão a base. Você tem que correr lá na UBA, onde eu faço, que é na Faculdade Federal de Buenos Aires. Eles te passam todo o material que você tem que ler durante o ano, o cronograma. E na aula, o trem me atrapalhando. e na aula eles só vão simplesmente cobrar. Eles passaram, começou o ano, tem 4 meses para você ler tantos livros e tais páginas de tal livro. Vai chegar na aula, é só para você tirar dúvida com eles e eles vão colocar um caso clínico, alguma coisa da matéria, para você ser provado, como se fosse um teste para você da aula, para ver se você guardou aquela informação que eles queriam que você guardasse. Eles vão chegar lá e você vai ser, vamos dizer assim, passivo, como é aqui no Brasil, que o professor vai lá e vai dar aula, vai mastigar para você e te ensinar. Lá você vai tentar aprender, descobrir as suas dúvidas e vai tirar as suas dúvidas com o professor. E é uma conversa. A gente nem chama de aula lá, a gente chama de TP, que é trabalho prático já. Eles vão chegar lá e vão falar, o que vocês leram essa semana?
Eles leram tal tema, então vamos falar sobre isso aqui. Me responde daí isso aqui. O que é esse osso? Como é que chama essa parte desse osso? Por que chama isso? Você vai respondendo, ele vai te perguntando. Você que é muito ativo. O professor está no mesmo padrão do aluno, assim, não é o professor lá em cima na frente, o aluno aqui atrás, não. O aluno tem que correr atrás, ficar no mesmo nível do professor, porque quando chegar as provas vai ser do mesmo jeito que ele vai cobrar. Vai conversar com você, é a prova oral lá na Argentina, se vocês não sabem, é espanhol e oral, então não tem nada escrito. Então eles já vão te testando desde o começo, porque eles falam assim, quando você for no médico, você não vai pegar o paciente, conversar com ele, escrever para ele o que ele tem. Você vai falar para ele o que ele tem, você vai ouvir o que ele vai falar e na tua cabeça você vai criar um diagnóstico de acordo com tudo que você já leu. Você vai correlacionar a matéria com o que já está escrito com o que você está ouvindo no momento. Vai criar o caso clínico que eles criam agora na aula, vai aparecer de verdade na tua frente, na tua vida, como médico. Você vai ter que dar um jeito de falar, não, ele tem isso, porque eu lembro disso, tal coisa. E vai. Esse é o PBL. Pouco tempo de aula, né? Uhum. É bem o que eu tinha ouvido falar mesmo. E, assim, é muito diferente, eu acho. Eu não sei, pelo menos aqui, o pessoal que eu conhecia, assim, o pessoal falava assim, tem um caso clínico, e pelo caso clínico você estuda tanto anatomia, histologia, fisiologia. Vamos pegar um caso clínico de neurologia, por exemplo, né? E aí a gente vai dissecar a questão anatômica, a questão fisiológica, a questão histológica. Seria mais ou menos isso, assim? Sim, eles correlacionam tudo. Mas como assim? Como a gente está no primeiro ano, você só vai ter anatomia e histologia, então eles só vão correlacionar essas duas matérias. Quando for para o segundo ano, eles já vão lembrar das duas primeiras, eles já vão te dar como se você já aprendeu, acabou. Falando, você lembra o que é isso? Então, o que é isso? Aí já puxa para outra matéria, vai subindo, é uma construção, né? E é muito pouco tempo de aula mesmo, assim, Você tem a semana inteira para aprender, para ter, acho que 4 horas de aula, só uma vez por semana. E o pessoal tem essa disciplina de acordar, aí vai de você. Seria só 2 aulas por semana, então. E aí vai de você o resto da semana inteirinha. Estudar. Se você não estudar, você vai chegar na outra semana e vai começar a acumular. E é muita coisa, assim, para quem não está acostumado, então quem pensa que o cursinho é muita coisa, o cursinho não é muita coisa, não. O ensino médio é bem médio, perto do que a gente vai estudar na medicina. Quer aprofundar muita coisa, aprofunda demais mesmo. Coisa que você não imagina. Nossa, é muita coisa, assim, tipo... cursinho, você fala assim, é muita repetição. É um assunto que você já viu ali no ensino médio, que você vai repetir. PBL é muita coisa nova. Então você, mas eu aprendi assim no ensino médio. Aí você vai ver na faculdade, não. Esquece que não é bem por aí. Não é tão simples assim, né? A biologia não é aquela coisa do coração, 4 câmaras, o sangue passa aqui, sai ali, é isso, pulmão, acabou. Não. Isso é médio, isso é ensino médio. Não, então, enfim, mas quando eu descobri o PBL, assim, tem várias faculdades aqui no Brasil que são métodos PBL, tá, gente? Não é só na Argentina, não, aqui também tem. Exatamente, algumas que eu sei, tá? Uma delas, Cuiabá, quando eu pesquisei, se eu não me engano, era PBL. Outra que eu tenho certeza, FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, se eu não me engano. Marília. Exatamente, é PBL. Tanto que minhas conhecidas são de lá, da FAMEMA. E elas, depois que elas acostumaram, acharam maravilhoso, né? Mas, como o Cadu disse, você tem que ter a disciplina. E se você achar, não, ok, não vou me dar bem, não vai ser bom fazer método PBL, acho que não vou me acostumar, prefiro uma coisa mais tradicional, então vamos lá. Coisas tradicionais, tá? Aqui é medicina na UFPEL, Federal de Pelotas, teoricamente é um método tradicional, tá, gente? Então, você basicamente vai estudar no primeiro ano até o 4º ano, aulas teóricas, tá? E aí é uma coisa louca, que pode ser manhã ou pode ser só à tarde, e assim o pessoal vai fazendo a horário, tá? Tem os laboratórios que você vai lá
Ah, você disseca cadáver. Não, aqui não tem isso, tá? Na UFPEL, porque a gente não tem recurso, a gente não recebia cadáver. Teve uma época que o reitor ficou 5 anos sem mandar cadáver pra gente, falando, mas eu mandei 5 anos atrás. Tipo, 5 anos atrás, cara, tipo, os alunos não aprendem. Já tava morto 5 anos atrás. É isso aí, já tava morto, né? Já deu, né? Então, as nossas peças, a gente chama de peças anatômicas, tá, gente? Então, tinha coisas de 40, 30 anos, 20 anos atrás, e a gente ainda usava, então a gente tinha que ter um certo cuidado, né? Lâminas histológicas, ok, não muda muita coisa, mas a gente tem muita coisa antiga. Tanto que uma das coisas, aqui entrando já, que a gente fez, né, entrando em alguns projetos também que tem durante a faculdade, foi tentar fazer o pessoal doar corpos, porque antigamente se podia pegar indigente, não mais, agora todo mundo tem que ser enterrado direitinho. Então, muitos indigentes vinham para as faculdades de medicina. E aí, como seria? Aí a gente, aqui foi feita até campanha de doação de corpos para ver se o pessoal queria doar. Teve alguns, então a gente conseguiu pegar cadáveres bem mais novos, com mais ricos, nervos, artérias, melhor de se ver, né? Então, basicamente, essa foi a minha experiência na Anato. Mas aí, a gente, no primeiro ano, anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, enfim, todas essas matérias básicas a gente vê, aí vai farmaco. E aí, tem farmaco, tem clínica, tem atenção primária, depende do semestre, você vai evoluindo um pouco, pediatria, ginecologia, né? E aí, como eu falei, sempre com aulas até o 4º ano, tá? Peculiaridade da UFPEL que eu disse para vocês é a seguinte: no primeiro ano, no primeiro semestre, eles nos mandam, existem 3 níveis de atendimento, tá? Primário, secundário e terciário. Primário é o postinho ali, é o BS que você vai. Secundário, o ambulatório de especialista. Terciário, hospital, tá? Então eles fazem a gente participar e visitar todos esses setores. E aí a gente fez um pouco de tudo. Tem, dependendo de quem for o aluno que está ali te acompanhando, residente ou professor, eles deixam até você fazer alguma coisinha, aprender a medir uma pressão, alguma coisa do tipo, o que já é divertido, né? E a partir do 3º semestre aqui, tá? No 2º ano, a gente começa a aprender a semiologia, que é você aprender a conversar com o paciente. Você vai lá, vai no hospital, aprende a examinar o paciente, conversa com ele, tira toda a história, tudo mais. Só que com a pandemia, a gente não... O pessoal, pelo que eu conversei, que fez a sêmio, fez só entre eles, né? Não fez muito de ir no hospital examinar, eu só examinou eles. E aí, no 4º semestre, você já, mesmo com as aulas teóricas, você tem a parte prática, sim, tá? Que é atender no postinho no 4º semestre. 5º semestre, pediatria e gineco. 6º, ambulatório de clínica médica. 7º semestre, hospital. E o 8º, que eu não tive direito, mas seria atender nos ambulatórios de dermatologia, oftalmo, urologia. Então, essa é uma coisa que acontece aqui. Tem algumas outras faculdades que fazem isso? Tem. Mas tem faculdades muito tradicionais que não tem e só vai ter a partir do internato, né? Então é isso, basicamente. Eu depois disso, adoro porque eu vejo muita coisa na prática, né? Então, eu tô ali, eu vejo, eu faço. Muita coisa eu já sabia. Eu cheguei como doutoranda, que a gente chama de doutoranda aqui, como interna, né, em alguns lugares. Eu já cheguei sabendo fazer muita coisa. E era o esperado. E eu já aprendi também a tomar algumas coisas de conduta, tá? Mas aí você tem que ver, pesquisa, entre em contato com o pessoal que é da faculdade, que eles podem explicar um pouco melhor, né? Eu posso falar da UFPEL, da Católica, mais ou menos, que é a particular que tem aqui na cidade, né? Então é isso, assim, basicamente tradicional versus PBL. Eu acho que é essa a explicação que a gente tem, né?
Sim, lembrando que no PBL também tem os seminários, você pode ir, mas não conta presença nem nada. Eles vão te dar alguns seminários toda semana lá na UBA, posso falar da UBA, né? Onde eu faço. Tem lá o cronograma de seminário, você pode ir todo dia, mas sempre vai ter alguma coisa de alguma matéria, mas as pessoas preferem pegar o livro logo no começo, porque vão ser cobradas de acordo com o livro. Se você pegar até a bibliografia que não é oficial da cátedra, que a gente chama, que é da matéria, eles vão perguntar de onde você leu isso. Você tem que falar o livro que você leu, porque senão... E também, se você responder certo e ele te cobrar de forma errada, você pode mostrar no livro onde estava o negócio. Eles pegam bem pesado com isso. Tanto que as provas são baseadas logo de cara nos exames mesmo. Primeira prova já é você vendo raio-x, já é você vendo a ressonância e respondendo na cara. Não tem nada de papel, é você ver a peça dele, eu pegar, então ele fala, tem um cadáver lá, busca pra mim a veia tal, a artéria tal. Você tem que ir lá, mexer com a mão, abrir no cadáver e pegar. Aí mostrar, se estiver errado, tá errado. Você tem que saber mexer. E a Kemi falou que a Ina dela tinha pouco cadáver lá. Eles têm um costume de ir no cemitério, pegar o corpo, cozinhar os ossos lá, limpar todo o osso para estudar. E um empresta o osso pro outro, um vende o osso pro outro. Isso é comum na Argentina. Aí a galera tem até técnica, eles ensinam como que faz pra você limpar o cadáver quando você vai desenterrar ele. Isso é normal. Eu não fui fazer isso. Mas tem colegas meus que fizeram e depois saem emprestando o osso um pro outro, explica como é que cozinha o osso pra poder ficar limpinho, pra você estudar anatomia. Eu tô com essa cara, né? Eu tô aqui intercalando as telas, né? Quando o Cadu fala mais, ele aparece. Eu abri essa tela porque minha cara foi assim, tipo... Como assim? Pior que é. Isso é estranho, é muito estranho. Pelo menos assim, pra mim é estranho essa questão, né? A gente tem prova prática, tá, gente? Na anatomia a gente tem que pegar nosso professor, um pouquinho complicado, nosso professor de anato. Ele colocava lá os alfinetes e falava, você tem que identificar a estrutura que tá ali, se é uma fossa, se é uma depressão, que nome tem aquilo lá, que nervo que é esse, e você olhava e falava assim, nervo? What? Sabe? A histologia, o professor às vezes apresentava uma lâmina e falava assim, o que é isso? Aí você fala, pontinhos, uma célula. Aqui é pontinho. Pontinhos, entendeu? Fisiologia não teve prática, mas no 7º semestre, por exemplo, eu tive prova oral de clínica. Então, aqui, pelo menos pra gente não é tão comum algumas provas orais. Mas no 7º a gente tem a banca examinadora. Então... São algumas matérias que você teve ali, teórica, você senta na frente do professor e o professor te pergunta, me fale, o paciente tá assim, assim, assado, o que você suspeita que seja? Aí você olha, então, eu achei isso, aí você, quais sintomas pode aparecer nessa doença? Que tratamento você daria? Tem momentos aterrorizadores assim na faculdade, tá, gente? Acontece mesmo. Eu acho que era isso, né? Lá na UBA, logo de cara, é assim. A primeira prova de neuro, ele pede, explica via óptica. Tem que falar certinho como a luz sai do céu e chega no teu cérebro. Tem que falar caminho por caminho. Explica a via do gosto. Vai explicando. Tudo que você entendeu. Que nervo sai de tal localização no tálamo. Ou ali na prova prática, o alfinete estava ali no nervo, você olhava o tálamo, você olhava o cerebelo, você falava... Então, né? Alguma coisa vai acontecer. Mas, gente, é assim, ó. Vamos comentar outras coisas também que são interessantes. Faculdade. Você vai falar assim, nossa, eu era aluno super inteligente durante o ensino médio. Só tirava 9, 10, nunca fiquei de exame. Ia muito bem, né? Fui bem ali, pá. Beleza. Cheguei na faculdade, estudei, fiz toda a prova, pá. Primeira nota, 5. Segunda nota, 3. Tá? Não é uma coisa típica, gente. Acontece. Tem gente que consegue passar sem exame? Tem, óbvio. Tá? Por exemplo, aqui na UFPEL é 7 a média para você passar sem exame. Tem faculdade que eu sei que é 5, tá? Isso varia muito.
Então eu sou burro porque eu não consigo ir bem, porque eu não consigo fazer a matéria, repetir a matéria, fiquei de exame. Gente, acontece. Acontece. Aconteceu comigo várias vezes. Eu basicamente já contava assim, quando que é o exame, quanto que eu tenho que tirar na próxima prova, vou tentar tirar a máxima prova, a máxima nota na primeira prova para depois tentar passar, né? E também tem outros fatores, não é só porque você deixou de estudar. Tem gente que não estuda, né? Só estuda na véspera da prova e passa. Não sei como. Eu estudava o semestre todo e mesmo assim não dava, sabe? Eu repetia, já estava pensando, tem que tirar tal média na próxima, vou para exame, tem que ter mínimo de 3 para ir para exame, era uma coisa muito louca. E a questão é que tem um fator chamado professor também, em algumas provas, principalmente dissertativas, que ele... não faltou isso. Errado. Não é nem meio ponto, é errado às vezes. O professor fez uma questão lá que você falou, mas eu não tinha de livro. Aí você vai ver um livro de 1.500 na nota de rodapé. Aí você fala, eu não li esse livro, não estava na referência do professor. Entendeu? É assim. A gente chora. A gente chora. A gente se desespera, tá? Isso acontece. Se você tá aí na faculdade, tá passando por esse momento, vai falar, tô indo mal nas provas, né? Vou desistir da medicina porque eu sou burro, porque eu não tô bem, não vou saber atender paciente, não vou chegar ali. Gente, eu cheguei. Vou falar nada não, hein? Já ia falar uma coisa, não vou falar nada não. Não vai falar que porque é japa, passou... Eu não falei nada. Eu imagino. Você falou da questão dos professores, imagina em prova oral, então. Ainda mais com brasileiros, quando eles têm alguma rixazinha com brasileiro. Você percebe que a pergunta não vai ser a mesma pergunta. Vai estar no meio da matéria. Então, o que perguntam, como lá é a prova, todo mundo fica esperando, chama um por um os professores, é você com cada professor diferente. Então, eles perguntam coisas, tudo que tem na matéria. Você vai passar 4 meses estudando para responder 3 perguntas. Se você não souber as 3, reprovou, tem que fazer de novo. Então, você tem que estar preparado para responder o que eles perguntarem. Não, mas pior que a gente tem prova teórica aqui, 3 provas teóricas no mês, e a última prova é oral, que pode ser qualquer coisa da matéria. Tem isso também, né? Tem a questão fator professor, né? Que às vezes, que nem a gente se dividia em 2 grupos. Não era... As perguntas nos 2 grupos eram diferentes. E aí, quando eu fiz no segundo dia, olhei a prova do primeiro dia, que o pessoal mandou ali mais ou menos o que o professor perguntou. Eu falei, tá de boas? Segundo dia, eu olhei e falei, what the hell? Tipo, eram perguntas que eu não tava preparada, eu achei muito mais difícil. Foi porque você fez. Não, tava mais difícil, o pessoal comentou também, sabe? Então, tipo, o pessoal que estuda, não é que eu não estudo, gente, mas é porque eu tenho um pouco mais de dificuldade de aprender certas coisas, né? Eu também. É normal, gente. Cada um tem uma área mais fácil. Exatamente. Então, assim, tem jeitos. Você também tem que descobrir teu jeito de estudar. Tem gente que tem memória fotográfica, tem gente que tem memória escrita, tem gente que tem memória auditiva. Existem N tipos de memória que você tem que descobrir a tua que vai te facilitar para estudar, né? Isso que a gente acaba descobrindo na faculdade. Então, essas são as coisas terríveis que acontecem pra gente, né? Essa eu acho a parte mais que toma nosso tempo. E você chora, você pode repetir. Então, por exemplo, as minhas matérias são semestrais, então eu posso repetir a matéria depois de 6 meses, né? Tem faculdades aqui no Brasil que a cada 1 ano que eles dão essa matéria, então você repete o ano todo, né? Então, acontece. Às vezes você pausa a faculdade porque você entrou em depressão, às vezes você pausa a faculdade porque aconteceu alguma coisa na tua vida. E, gente, você tem que pausar a faculdade, você repetir um semestre, não é a pior coisa do mundo, a faculdade tá ali, a faculdade não vai sair do seu lugar,
entendeu? Vai estar ali, tu vai ter a matéria de novo, tu vai perder a turma. Tu vai perder a turma, né? Vai ficar um pouco mais longe dos seus amigos que tu fez? Vai. Mas tem coisas que são importantes você parar a faculdade. Se você tá... Depois, num outro vídeo eu trago, eu acho, né? Acho que vai ficar melhor. De eu falar questões de como, por exemplo, eu passei por depressão durante a faculdade. Tive que pausar, entendeu? Então, tem esses fatores que fazem você pausar e que, né, pra você dar procedimento. Porque é pesado, não é um curso fácil. Nem um pouco, né? Eu acho... tem várias histórias também na medicina. Várias histórias, não, tem que ter uma mentalidade forte. Acho que eu já falei em outro lugar, mas quando eu fiz a faculdade, estou fazendo ainda, né? No primeiro ano de anatomia, eu acabei reprovando as 3 provas de primeiro. Aí você tem chance de fazer recuperação das 3. E todo mundo, quando reprova a primeira, já vai embora pro Brasil, já desiste. Eu falei, não, vou fazer as 3. Reprovei nas 3, aí chegou o final do ano, tive que refazer as 3. E graças a Deus, por um milagre, eu passei nas 3 e fiz a final e aprovei a final também. Lá eles te cobram assim, né? Se você passou na primeira prova no começo do ano, beleza. Você sabe que no final do ano você tem essa matéria de novo, pra ver se você decorou ou se você aprendeu. Então não importa se você passou. Tem gente que passou nas 3 provas e chegou no final, não passou na prova final, teve que fazer a prova final. E se não passa na prova final, perde o ano do mesmo jeito, que é aquele que reprovou as 3, igual eu, e depois aprovei as 3 e fiz a final e passei também. Sim, não desistir, tentar ter uma mentalidade forte, ter um acompanhamento psicológico, é muito importante para todo mundo da medicina. Porque você tem que estar bem para cuidar de quem vai estar ruim. Tem que estar melhor do que o seu paciente. Eu acho que isso serve tanto para quem aí, né, a gente já falou no outro, né? Serve tanto para quem tá tentando entrar, quanto para se você tá nos escutando, que tá tentando, tá passando pela faculdade, né? Seja qualquer curso que você esteja fazendo, né? Tem curso, no nosso caso é integral, então é o dia inteiro mesmo, às vezes de noite, e você tem aula o dia inteiro, tem que estudar ainda para aquela prova, tem que fazer trabalho, tem que fazer seminário, então é pesado, gente. Essa é a faculdade, essa é a realidade de como são as aulas, né? Essa é a realidade, né? A expectativa. Exatamente. Mas tem cursos que são mais fáceis, ATM. Tem curso que o pessoal fica ali só vagabundeando, só fumando uma. Gente, será? Será? E que profissional que ele vai virar, quem faz isso também? A cobrança vem. Sim, mas eu digo assim, por exemplo, em cursos de humanas, que são as que as pessoas têm mais preconceito, né? Que o pessoal ali da história fica só na maconha, só nessas coisas. Gente, não. Vai lá conhecer a faculdade, conversa com o pessoal de lá, né? Eu falo isso não só na medicina, eu sei a realidade da medicina. Tem coisas ruins na medicina? Tem, tá? Eu não vou mentir que não tem, mas tem. Tem coisas ruins que acontecem lá. Mas, né? Vamos lá, tá pesado o assunto, né? Uma coisa boa, gente. Vou contar um meme que aconteceu. Um gafo que aconteceu comigo, então. Lá na UBA, é dividido por cátedra. Cada cátedra seria anatomia A, anatomia B, anatomia... Nossa, ficou muito errado, anatomia A, anatomia B, anatomia C. E eu, uma vez, fui entrar na sala da minha irmã, só para ver como é que era, mas para entrar na sala dela, eu tinha que estar de jaleco já e com o crachá. E como a aula lá é por mesa, todo mundo conhece todo mundo. Aí entrou eu e meu cunhado. Meu cunhado nem é da faculdade, ele entrou pra aula também. Eu entrei pra aula e as mulheres ficam chamando etículos noivos. Vem cá, meninos novos, quem são vocês? Vocês estão fazendo aqui? Aí depois ela veio perguntar pra mim, vocês são daqui mesmo? Eu falei, não, somos, a gente é daqui. Ela falou, vocês são de qual cátedra, né? De qual anatomia vocês é? Eu falei, da anatomia C, mas ela falou, aqui é B. Eu falei, tão sério assim, C? Daqui é B. Eu falei, não, será que eu tô errado? Eu falei pra ela, tudo isso em espanhol. E ela chamou pra falar comigo assim, meu cunhado então morrendo de medo de ser expulso da faculdade, porque ele nem estuda lá, ele tava lá comigo, nem entrou. Aí eu falei, não, eu sou da anatomia A. Ela não acreditou comigo que era da A, porque a gente já menti na primeira, eu menti na segunda. Aí ela foi chamar o chefão lá. Aí o chefão chegou, a primeira coisa que eu fiz é meu cunhado, arrancamos o crachá pra não ficar com o nome, nem com um documento marcado, né? Vai que eles expulsam a gente da faculdade. Ele falou, tá muito cheio aqui, melhor vocês irem embora, tudo. Aí a gente foi embora. Aí meu cunhado e minha irmã puxou na sala. Ninguém nem ficou sabendo o que é. Só minha irmã que sabia que era eu, né? Que tava com ela, e a amiga dela. O resto ninguém sabia.
Então essas coisas acontecem, pessoas invadir tua sala e talvez não ser reconhecida, mas lá na UBA não tem como, porque como é PBL, a hora que o pessoal vai lá e como é medicina, assim, tem muito contato, mesmo que seja uma vez por semana, mas o pessoal tem a lista, faz a chamada, e aí se chega alguém do nada, eles estranham, porque não pode faltar também. Tem uma aula por semana, se você faltar, então aí acabou mesmo, aí que você não aprende, ou então você não passa, não pode, tem 80% de presença. E lá, como a Kemi falou, a nota de corte na UBA é 4. Só que o 4 deles é equivalente a 60%. Então, se você tirou 60%, você tira 4. Se você tirou... Aí, de 5 para 6 é bem pouquinho, vai subindo. Então, no mínimo, tem que saber 60% da matéria, em tudo, para você passar. Se você não sabe, vai fazer o recuperatório, né, para poder voltar. Aí até você conseguir, no mínimo, 60% da matéria. Já algumas lá na Argentina são 4, a nota é 4, mas também é 40%, não é 60%. Essas algumas são particulares, que mesmo comparando com o valor do Brasil, a mensalidade lá acho que sai por R$1.000, R$800, mensalidade de medicina particular na Argentina. E a que eu faço é federal, não pago nada. Só pago mico. Recuperatório. Só história. Mico todo mundo paga, tá, gente? Isso eu acho o básico do básico do básico da vida, né? Em qualquer lugar. Mas já que a gente falou de coisa divertida, o pessoal agora deve estar se perguntando, tá, você já falou só sobre coisa chata, só sobre coisa tensa, prova. Gente, é a vida da faculdade, tá? Se você conhecer alguém da faculdade, você vai entender. Só fala sobre prova, sobre matéria, é assim, tá? Mas vamos falar sobre coisas legais que vocês vão se perguntar, então, agora. A Kemi e as festas. Tem festa na medicina? Como que é? É aquela coisa americana que o pessoal vai lá, tem fraternidade, tem essas coisas? Então, gente. Eu sei da UFRJ, quando eu fiz fono, mas lá no UFRJ era muito estranho as festas. Eu não ia, mas eu via sempre. Não era o que eu imaginava, nada que eu imaginava. Bem diferente do que a expectativa. Sim. Gente, vocês já foram numa balada? Tá. Não vocês menores de 18 anos, tá? Você maior de 18 anos, tá? Não estou incentivando. Ser menor de 18 tem que estudar para entrar na faculdade, vamos estudar. Tá. Não, enfim, eu também aproveitei antes de passar na faculdade, eu fui em festa lá da USP, né? E aproveitava tequila R$4. Pô, tequila 4 pila. Né? Uma dose de tequila aqui é 10 pila. Tá caro, tá, gente? E a gente mora perto do... Na UFRJ tem uma ilha, então quem quiser entrar lá, entra. Tem 6 entradas, 6 saídas, não tem muro. Pode entrar lá e ficar à vontade. Não, na UFPEL tu também entra ali, tu pode conhecer a faculdade e tal. Antigamente, tá, eu já não peguei essa época, mas o pessoal conta, assim, muito famosamente da boate Leida, tá? A minha faculdade se chama Leida, porque existe a católica, então... Como federal, não era católico, então é a Leida, de leigo, de laico, enfim, essas coisas, tá? E existia uma boate dentro da faculdade. É sério. O pessoal falava, era muito bom a época da boate Leida. Eu olhei e falei, não sei, eu não peguei, não teve, né? Mas, assim, ó, principalmente as festas, a gente faz aqui para arrecadar dinheiro para a formatura, né? Então, pessoal... Tem ali festa de inauguração no 3º semestre, o pessoal às vezes começa a fazer festa no 5º. A tradicional da nossa faculdade é a festa do 10º da medicina, tá? Não da universidade, porque da universidade tem a festa do carreteiro, da agronomia, com os agroboys, tá? Famosos agroboys. Com rumores também. Tem festa da veterinária, tem festa da enfermagem, tem festa de todos os cursos, tá? Para o pessoal juntar dinheiro para poder fazer a formatura. E a nossa é a do 10º, que a gente faz, é 10º, tá? Mas a gente faz no 8º semestre. Agora eu vou explicar por que essa mudada. Porque no 10º semestre o pessoal se separava. Antigamente, porque era um ano de internato só. Com a mudança, o pessoal começou a se separar no 8º, então transferiram a festa do 10º para o 8º semestre, porque a última festa da turma ever, todo mundo junto,
Depois do internato, todo mundo se separa. Tem gente que faz mobilidade acadêmica, tem gente que faz... cada um tá passando num estágio diferente. E tem gente que consegue ir para Porto Alegre aqui fazer 1 ano de estágio. Não é mobilidade, é uma oportunidade de ter um convênio que eles vão para lá. Então, é a última festa ever. E durante o 8º semestre, rumores que o pessoal que organiza as festas, basicamente era 3 pré-décimos, né? Que aí o pessoal pegava, meio que fechava um centro de eventos ali, tá? E chamava o pessoal, ingresso a R$5, R$10, né? Super baratinho. E o 10º, como amigo do 10º, você vai ter direito a você ir lá jantar, né? Você tem toda uma janta. Você chega antes na festa, tem um espaço VIP pra você. Então, tem essas coisas na festa, tá? Tim, e as repúblicas? Não tem república? Gente, existe república, mas se as eu não moro em república, tá? Se as repúblicas não é que nem dos Estados Unidos, tá? São alunos que se juntam e, né, às vezes não tem muita condição de alugar um apartamento, não tem condição de morar sozinho. Se junta numa casa e faz. Se eles fazem as festas deles, aí é com eles, tá? Mas pelo menos as oficiais da medicina ou da universidade são essas que eu sei que tem, né? Pelo menos é divertido, você volta bêbado pra casa, acontece, né? Não tem horário, tá longe dos pais, acontece essas coisas. É quando fala menos de medicina. Exato. No dia a dia. Exatamente. É assim, o pessoal vai... Só tem um problema na festa aqui, tá? Pra quem gosta de sertanejo, funk é ótimo. Pra quem não gosta... Lá na Argentina esquece sertanejo, lá é só, acho que é ragaton, não sei como é que é o nome desse. Música latina. Eu acho que é ragaton. Todo lugar é isso. Ragaton e tango, não tem tango lá? Tudo isso, mas o tango é muito claro, é muito chique. Muito formal. É muito formal, sempre é o outro, ragaton. Eu falo assim, é só uma pena que o pessoal, agora que tá chegando, né, na universidade, por exemplo... não sabe muito bem o que é isso, porque pandemia, né? Então o pessoal meio que perdeu essa parte. E, gente, é uma parte muito divertida da faculdade, porque você conhece gente de todos os semestres, tá? Sabe uma coisa que é muito legal, que eu esqueci de falar? Meu primeiro ano aqui, todo mundo pode perguntar, Kemi, e o trote? Como que foi o trote, né? Porque, por exemplo, o pessoal imagina, quando você tá numa cidade grande, sem faculdade, você sabe que o pessoal vai ali, pede moedinha no trânsito, papapá. Acontece isso aqui também, tá, gente? Então, tem cursos que fazem isso. Mas a medicina em si, tá, ela faz um pouquinho diferente aqui também. Outras coisas diferentes. A gente se junta com os Simmers e faz o trote solidário. São 2 eventos, pelo menos na época que eu entrei. Uma era a gente ir no banco de sangue da cidade e fazer doação de sangue, tá? Segunda parte era a gente ir nos mercados aqui da cidade e ficar lá na porta pedindo doação de alimento, pedindo 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, e a gente conseguia arrecadar bastante, e a gente até fazer competição com a católica, que a nossa rixa é com a católica, tá? E tem os nossos hinos e tudo mais que a gente canta contra eles e papapá. Então é isso, assim, esse foi o nosso trote. A AQM não tem aquela coisa de jogar tinta, do pessoal fazer churrasco. E aí, gente, a gente fez churrasco, a gente teve churrasco. Eu conheci gente do 4º semestre, conheci gente do último semestre, e eu tava no primeiro, né? Foi bom pra integrar, conhecer um pouco do pessoal dos outros semestres. É bom pra ver que o povo sobrevive, o povo chega lá. Exatamente, todo mundo chega lá, sabe? E o pessoal, quem quis ir fazer a questão de se sujar, de tinta e tal, teve também. Não tivemos trotes violentos a princípio, pelo menos no meu ano não teve. Não soube de outros, tá? Em outro semestre tinha acontecido.
Infelizmente, a pandemia tirou um pouco isso, né? Do pessoal que recém entrou, não ter toda essa O pessoal já entra tenso com a pandemia e ia ficar mais tenso ainda na faculdade, em vez de relaxar. Exatamente. Então, essas coisas não aconteceram para muita gente. E é bom, gente. Eu não gosto muito de festa, Thierry. Não é para mim. Aí tu pode ir num barzinho, tu prefere ficar em casa jogando videogame? Chama os amigos, fica jogando videogame em casa, né? Cadu, pra tu que entrou aí no meio da pandemia, como que é na Argentina? Então, eu entrei antes da pandemia, na verdade, na Argentina. Eu passei meio ano lá e um ano lá. É porque eu tô no segundo ano que eu acabei reprovando, como eu falei, todo mundo reprova, então eu tô reprovando uma matéria. É meu terceiro ano na faculdade, só que eu tô fazendo matérias do segundo, que são matérias anuais. E lá a diferença é assim, o trote não é no começo, é no final. Quando as pessoas se formam, que elas fazem o trote. E como não tem turma, você pode, em qualquer época do ano, ver alguém lá pintado, relevando ovada. Uma pessoa, 2 pessoas, 3, porque elas acabaram de se formar, acabaram de fazer a prova final, então. O trote lá é de jeito, é no final do ano, de noite. O pessoal fez a prova de noite para os amigos jogando ovo nele, e ele sai tudo pintado. Acho que é a época do ano que eles criam, no meio da praça, eles criam um mural e colocam o que eu vou fazer quando me formar. Aí lá todo mundo escreve, eu quero jogar tudo fora meus livros, eu quero doar tal coisa. E a galera vai lá lotando de informação como que é depois de se formar, o que eles vão fazer depois de se formarem. Agora, já na UFRJ, quando eu fiz o UFRJ, o trote era no começo, e eu esqueci que eu estava na casa do meu tio, foi tudo pintado, tudo de azul, 2 ônibus para casa do meu tio para me limpar depois, tudo de azul, e me pintaram de Lilo Stitch, inteirinho, com cabeça, corpo, braço, e eu esqueci que estava na casa do meu tio, tirei tudo o banheiro dele depois para tirar aquela tinta. Não, no meu, quando eu passei, quem me sacaneou foi minhas amigas. Que elas pintaram todo o meu rosto, pintaram o braço. Aí eu tava na casa da minha amiga, né? Aí eu cheguei lá, chegou uma hora que começou a me dar coceira. E pá, eu falei, deixa eu me limpar. Eu sei que quando eu cheguei aqui, eu sei que me pintaram. Fizeram só, pá, pintaram ali a cara. Mas foi isso, gente, não foi nada. E perguntam se você quer. Se você não quer, tu não participa, né? Mas... eles perguntam. Exatamente. E com relação à república também, eu morei em república lá, né? E lá na Argentina também tem muito república de estudante, que você divide o aluguel, sai muito mais barato. E se você está interessado, tem até os grupos no Facebook ainda, o clássico, antigo Facebook. Tem vários grupos de brasileiros em Buenos Aires. Facebook morreu! Tá morrendo. Morreu! Tem que achar no Instagram também, do Brasileiros em Buenos Aires, eles explicam tudo, ajudam muito. Qualquer dúvida, você coloca lá, eu quero alugar tal coisa, estou vendendo isso. Eles explicam tudinho, onde você pode encontrar, porque você não está sozinho. Igual quem me falou, se você reprovou, você não está sozinho. Se você começou agora, você não está sozinho. Se você está acabando, você não está sozinho. Tem sempre alguém no mesmo barco com você. Então lembra disso. Exatamente. Tanto que assim, eu acho que tanto que na UFPEL tem grupos que você ainda tem um grupão. Quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, nenhum veterano me procurou, mas também não tava sobrenome no meu Face, eu não me toquei disso, sabe? Eu falei, claro, com trocentas Thaís AQM, ninguém vai me achar mesmo. Ninguém sabe minha cara, não sabe de onde eu sou, pá. Aí eu fui no grupão da UFPEL, falei, algum veterano da medicina? Aí me acharam, entendeu? Então, outra coisa muito legal que eu tive aqui, padrinho. Eu tenho um padrinho de faculdade, gente. Meu padrinho já se formou, tá? Mas meu padrinho me deu um calhamaço de material. O padrinho não é só para passar material, ele passa dicas. No meu caso, meu padrinho passou dicas, passou material. E é meu amigo até hoje. Tem gente que o padrinho só larga o material e fala, tó. Né? Eu também apadrinhei um aí que tá pra se formar agora. Tá pra se formar. Então, assim, eu falei que eu sei a meia linhagem de afiliados, assim, depois do meu. Não sei mais ou menos onde tá. Mas, assim, tem aí o pessoal tá pra ajudar. Você que tá perdido, tá com dúvidas, chama aí o veterano da tua turma. Incomoda mesmo, gente. O pessoal ele passou por isso também. Ele vai saber, ele vai entender. Exatamente. O pessoal tá muito animado, assim, pra dar dicas, né? Essas coisas. Sim.
Gente, acho que estamos aí com um vídeo meio longuinho, né? Um podcast meio longo, assim, com vários assuntos densos. Vai ter vários cortes nesse podcast aí. O editor vai ter trabalho. Gente, e eu tô assim, ó, eu tive que escrever os tópicos, porque eu não ia lembrar os tópicos, tá? É muita coisa. Mas assim, gente... muita coisa. A faculdade são 6 anos, gente. Querer resumir em meia hora é difícil, porque tem muita coisa que acontece, né? Mas, assim, ó, acho que a gente falou bem. A gente falou sobre as questões das notas, das matérias, PBL, método tradicional. Falamos da festa aí, para quem tá interessado, né? Trotes, república. Bastante coisa aí para vocês, né? Eu sei que ficou tenso, ficou bastante... Talvez vocês tenham ficado um pouco desanimados aí no começo de escutar a gente falando só sobre isso, tá? Né? Mas é a nossa rotina, gente. É essa rotina, não é a rotina de filmes, de séries. E eu vou trazer isso. Eu quero falar isso porque eu já passei, tá? Ai, a Kemi. Medicina no estágio é que nem Grey's Anatomy, é que nem House. Vai nessa. É ver os hospitais, como é que são iguaizinhos lá nos Estados Unidos. Logo na aula você descobre já. A gente vai passar isso também para vocês. Mas tem coisas muito interessantes aí para quem também tá para entrar, para quem tá no meio, para quem não quer fazer medicina e quer saber o que existe. Eu acho que fica pro próximo podcast. Que aí eu acho que a gente vai conversar, um pouco mais ligas acadêmicas, diretório acadêmico, para quem gosta de esportes, atlética, projetos sociais, tem muita coisa da faculdade, gente, é muito Sim, e também tem dicas de matéria, gente. A gente vai falar nossas experiências e o que foi importante pra gente conseguir passar e aprender, né? O que a gente tem que aprender durante a faculdade. Não adianta a gente passar um tempão lendo e pegando o que não vai ser importante porque é antigo, ou então porque já tá ultrapassado, porque já tem tratamentos novos, tem que saber. Exatamente. Médico não para de estudar, gente. Essa é a verdade. Não para. É verdade. Aí vocês podem perguntar, Cadu, né? Agora eu esqueci a pergunta. Tá vendo? O médico fica super sobrecarregado. Viu, ó? Déficit de memória. Eu tava entendendo um postinho hoje de manhã, ó. Déficit de memória. Mas pro paciente eu lembro. Mas pra perguntar quem eu falei... Aí você tava falando, eu tava lembrando de uma coisa. Eu tô tentando olhar dos meus tópicos, né? E tentar lembrar de alguma coisa. Gente, coisas de comida. Eu quero falar sobre comida no próximo podcast também. Não tenho dinheiro pra comer fora. A gente vai resolver teu problema. O próximo podcast. Isso é muito legal. É isso aí. Então, galera, eu acho que a gente se despede por aqui hoje, né? Nesse podcast. Como é que fala? Gente, nós temos canal também lá na Costa TV. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, vai lá na Costa TV que você ganha para assistir. Não assiste de graça, não. Vai lá assistir lá na Costa TV. Tá lá o canal Medical Podcast, canal da Kemi News TV, canal do Magic Music, que é o meu. E se inscreve no canal, deixa o like aí pra gente aqui, compartilha com a galera que tá pensando em medicina, então que você já tá estudando medicina, pra ver que ele não tá sozinho. E que a vida não é só coisa boa, a vida tem altos e baixos, a gente sabe disso. E se ele tá numa fase baixa, só pra ele não desanimar, que vai voltar a subir. Nunca vai ficar caindo pra sempre. É isso aí. Se vocês têm curiosidade, dicas de como passar na faculdade, no sentido de como eu vou pra Buenos Aires, a Kemi, como que eu vou aí, né? Então essas coisas todas a gente pode ajudar um pouquinho vocês. Sim. Deixa os comentários aí, ou então segue nossos Instagrams lá, pode mandar pergunta que a gente vai virar vídeo e a gente vai citar você também aqui. A gente tá aqui o meu tá no Kemi News TV, você pode mandar Twitter, temos um Twitter do Medical Podcast, que lá a gente vai postar, a nossa pretensão é postar coisas úteis para vocês. Seja você leigo, que é paciente, seja você que quer alguma informação sobre alguma outra coisa. Futuramente a gente vai trazer algumas coisas lá no Twitter. Então se inscreva lá no Twitter, porque estamos precisando. Se inscreva aqui no canal, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, porque precisamos de inscritos para poder ativar as lives. Sim, então, vai ser muito boa as lives, porque a gente vai poder responder na hora o que vocês quiserem. E quem sabe, né? Você também participa ali com a gente comenta, conversa com vocês, dúvidas. Então é isso aí, né? Achei isso. É isso aí, pessoal. E até o próximo programa. Então aí, até o próximo Medical Podcast. Tchau, tchau.